Como dito no vídeo de ontem, hoje daremos continuidade à ordem Diptera. A ordem Diptera é composta também pela subordem Brachycera. Os dípteros desse grupo são conhecidos como moscas e possuem como característica morfológica a saída do pulpário por uma sutura circular. A maioria das espécies alimenta-se de detritos ou é predadora, incluindo diversas espécies hematófagas. Família Mucinae são moscas sinantrópicas com ciclo biológico variando de 8 a 40 dias, dependendo de condições de temperatura e umidade. A postura é realizada 4 dias após a cópula e são depositados de 75 a 150 ovos por vez, geralmente em matéria orgânica em decomposição. Há 3 estádios de larva e o estágio de pupa. Os adultos têm hábito de regurgitar sobre o alimento sólido para liquefazê-lo e depois aspirar. Subfamília Mucidae. Essas moscas têm aparelho bucal lambedor. Passam por 3 estádios larvares, L1, L2 e L3, em que a larva é primeiro vermiforme, depois ápoda e então acéfala. Adultos apresentam 4 faixas negras no tórax. Na extremidade anterior, possuem ganchos para captar alimentos e na posterior, estigmas respiratórios, com 1, 2 ou 3 aberturas, de acordo com a fase larvar. Gênero Musca. Os adultos de M. doméstica têm arista bipectinada, a formação de um cotovelo acentuado na asa, entre as nervuras. Os palpos são curtos. As larvas apresentam estigmas respiratórios em forma de M e botão espiracular fora do centro. Sua importância médico-veterinária está associada a realizarem o transporte forético de micro-organismos que causam febre tifoide, disenteria, cólera e mastite bovina. Transportam cistos de protozoários e ovos de eumintos. São também veiculadoras de ovos de Dermatobia hominis, mosca do Berne, e hospedeiras intermediárias de endoparasitos. Subfamília Stomoxidinae. Tem aparelho bucal picador-sugador. Gênero Stomoxys. Os adultos de S. calcitrans têm a arista unipectinada, a formação de um cotovelo pouco acentuado na asa. Os palpos são curtos. As larvas apresentam estigmas respiratórios em forma de S e botão espiracular no centro. São moscas com preferência por se alimentarem em equídeos, com ciclo biológico de aproximadamente 30 dias. Na postura são depositados de 25 a 30 ovos por vez, geralmente em fezes equinas ou de outros animais. Há 3 estádios de larva e estágio de pupa. Os adultos se alimentam do hospedeiro. Sua importância médico-veterinária está associada a causarem anemia, irritação cutânea e perda de peso nos animais, que não se alimentam direito. Também são as principais veiculadoras de ovos de Dermatobia hominis. Realizam transmissão mecânica de Trypanosoma equino. Servem de hospedeiro intermediário de Abronema e transmitem anemia infecciosa equina. Há relatos de picadas dolorosas em orelhas de cães. Gênero Hematobia. A espécie H. irritans é conhecida como mosca do chifre. Os adultos têm tamanho pequeno em relação a outras moscas, de 4 a 6 mm. Possuem arista unipectinada e palpos longos. São moscas com ciclo biológico de aproximadamente 16 dias. A postura é feita em fezes frescas, onde ocorre todo o desenvolvimento. Há 3 estádios de larva e estágio de pupa. Os adultos se alimentam no hospedeiro. Sua importância médico-veterinária está associada a alimentar-se o tempo todo no animal, sugando grandes quantidades de sangue, o que causa anemia em grandes infestações e estresse. Podem veicular ovos de Dermatobia hominis. São mais frequentes em bovinos, mas podem ser encontradas parasitando equídeos e suínos, entre outros animais. Família Fanidae. Apresenta um aparelho bucal lambedor. Gênero Fania. A espécie F. canicularis tem larva ápoda e acéfala, com espinhos projetados que funcionam como flutuadores e permitem a sobrevivência em meio semilíquido. Os adultos têm arista nua. O ciclo biológico dura aproximadamente 30 dias. A postura é feita em fezes de aves e há 3 estádios de larva e estágio de pupa. Funcionam como hospedeiros intermediários de Hailetina sp. e provocam irritação cutânea nas aves, causando perda de peso e queda na postura. Família Califoridae. Tem aparelho bucal lambedor. Os adultos são conhecidos como moscas varejeiras e têm coloração verde, azul ou cobre metálico. A arista é bipectinada e os palpos são curtos. Subfamília Chrysomini. O ciclo biológico começa com a postura que ocorre em material em decomposição, lixo, fezes, restos de feira, feridas e cadáveres, e em 16 a 24 horas se desenvolve as L1. São alometábulos com 3 fases larvais, pupa e adulto. O ciclo varia de 20 a 30 dias, dependendo das condições do ambiente.
Sua importância médica veterinária está associada às larvas se alimentarem em conjunto, causando miíase. Pode haver formação de abscesso por infecção secundária. Os adultos veiculam patógenos e causam irritação cutânea no homem e em animais. Os sarcofagídeos são dípteros robustos conhecidos em outros países como moscas da carne, devido a seu hábito larval carnívoro. O ciclo biológico dura em torno de 30 dias. As fêmeas liberam larvas até 50 por vez. Após 3 fases larvais, as moscas puparizam e se tornam adultas. Sua importância médico-veterinária está associada a provocarem miíases secundárias e pseudomiíases. As larvas são predadoras e veiculadoras de patógenos. Tem grande importância em medicina legal. De acordo com o estágio de desenvolvimento, é possível determinar o tempo de exposição de cadáveres, entomologia forense. As moscas dessa família também são conhecidas como moscas do berne da narina dos ovinos, sendo estenóxinas em seu estágio larval. O ciclo biológico dura de 2 semanas a 2 meses. As fêmeas liberam larvas 50 a 60 por vez. Após 3 fases larvais, as moscas pupariam e se tornam adultas. Sua importância médico-veterinária está associada a provocarem miíase cavitária. As larvas parasitam as fossas nasais de ovinos e ocasionalmente de caprinos, causando inflamação dos seios frontais seguida de infecção. As larvas L2 e L3 irritam as mucosas e saem pelo espirro ou por livre vontade, podendo ficar de 2 semanas a 10 meses no animal. As moscas são chamadas de praga do verão porque estressam os animais, que ficam indóceis e tentam esconder o focinho. Podem causar distúrbios nervosos, como a falsa cenurose ou falso torneio, ou corrimento nasal. A família Cuterebridae é de grande importância no Brasil, sendo grande a frequência da espécie Dermatobia hominis, reconhecida vulgarmente como a real mosca do berne. No total, o ciclo leva aproximadamente 120 dias, dependendo das condições ambientais. As moscas, que são de 2 a 3 vezes maiores que a mosca doméstica, têm uma reprodução constante, porque só sobrevivem por 3 dias. Elas depositam uma massa de ovos em vetores foréticos, que levam os ovos aos animais. As larvas bernes têm espinhos com os quais se fixam na pele, perfurando-a, mesmo que esteja íntegra. Elas não chegam a atingir os tecidos, instalam-se logo abaixo da pele do animal e saem às vezes para respirar. Depois de aproximadamente 40 dias, as larvas deixam o hospedeiro e viram pupas, que ficam sem se alimentar por vários dias. Só então os parasitas se tornam adultos. Os adultos vivem em matas e são pouco vistos, pois usam vetores foréticos para veicular seus ovos. As larvas se alimentam individualmente em animais, causando miíase primária furuncular subcutânea, o que gera estresse nos bovinos, como perda de produção de carne, leite e couro. Em qualquer animal pode haver formação de abscesso por infecção secundária. A família Gasterophilidae é de moscas cujas larvas parasitam o estômago de equinos. O gênero Gasterophilus tem como principais espécies G. nasalis, G. intestinalis e G. hemorroidalis. Os adultos têm aparelho bucal afuncional e corpo robusto, com cerdas amareladas, semelhante a uma abelha. As larvas são grandes, com ganchos orais em forma de foice e espinhos por todo o corpo. A oviposição no hospedeiro é feita rapidamente, entre um voo e outro. Os ovos aderem ao pelo da ganacha ou nas patas de equinos. De 7 a 10 dias após a lambedura e acidental ingestão dos ovos, ocorre a eclosão dos ovos com liberação da L1, que penetra na mucosa bucal do hospedeiro, onde fica migrando por semanas. As larvas são deglutidas e, quando chegam ao estômago e duodeno, vão a L2 e L3. Pelas fezes chegam ao solo, onde se pupariam e mais tarde tornam-se indivíduos adultos. O ciclo parasitário pode durar de 9 a 11 meses. A fase pupal está estimada entre 20 e 40 dias. Os adultos normalmente sobrevivem de 1 a 5 dias. A família Hipobocide é de moscas que apresentam adultos hematófagos com aparelho bucal sugador. Fazem parte da divisão pupípara, ou seja, apresentam seu desenvolvimento larval no interior do corpo da mãe, pupariando logo após a eclosão. As fêmeas liberam larvas que em poucas horas se transformam em pupas sobre o animal. Alguns autores consideram que as larvas se desenvolvem no pseudoútero da fêmea. Sua importância médico-veterinária está associada a causarem estresse e anemia nas aves. É também transmissor do protozoário Hemoproteus columbi. Dentro do gênero Melophagus temos a espécie M. ovinus, que é parasita de ovinos. Os adultos são castanho escuros, sem asas e com pelos no corpo. São ectoparasitas permanentes. As fêmeas aderem às larvas inalando os ovinos com uma substância pegajosa. Rapidamente, essas larvas se transformam numa pupa. O ciclo dura aproximadamente 20 dias no verão.
Sua importância médico-veterinária está associada a transmitirem por contato de ovino a outro, podendo causar anemia e veicular o protozoário Trypanosoma melofagio. Se você me acompanhou até aqui, não se esqueça de inscrever no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos produzidos. Um beijo e até a próxima!